Oi, gente! Depois de muito tempo sem gravar vídeo aqui pro canal, eu finalmente estou de volta e resolvi gravar um vídeo pra vocês, né? E depois de tanto tempo eu fiquei me perguntando o que será que eu vou gravar? Qual vai ser o tema do vídeo? O que eu vou abordar? E depois de tanto pensar, depois de também ter recebido alguns conselhos, eu decidi voltar e falar de uma coisa que eu gosto muito de conversar, que é finanças, né? Investimentos é algo que quem me acompanha nas redes sociais, né? Principalmente na outra rede social, sabe que eu gosto de falar muito sobre esse assunto e eu estudo bastante também sobre esse assunto. Então vai ser um assunto muito legal, vai ser um bate-papo com vocês. Eu anotei até mesmo nesse outro celular todos os pontos que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu quero de fato que eu traga vídeos pra vocês nesse sentido, dessa forma, sabe? Como um bate-papo, com vocês me perguntando, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram saber, queiram que eu explique pra vocês também. É dessa forma que eu quero trazer vídeos pra vocês, nesse formato de bate-papo mesmo, de conversa, para que vocês entendam bem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem também, que façam nos comentários e a gente tenha bastante interação aqui no canal, tá bom? Bom, então como você já viu no título desse vídeo, nós vamos falar aqui sobre os melhores conselhos financeiros que de fato mudaram a minha vida. Bom, e para começar com o primeiro conselho que eu já vou dar para vocês é: o seu dinheiro só depende de você. Ninguém vai fazer nada por você, então não fique esperando que alguém vá te ajude. Quando eu tive esse conselho financeiro de que de fato ninguém ia fazer nada por mim, eu fiquei pensando, meu Deus, caraca. Ao mesmo tempo que isso é desesperador, saber que o seu dinheiro só depende de você, que se você tem R$ 1.000 na sua conta é por você, que se você tem R$ 10.000 é por você, se você tem, sei lá, uma dívida de 50 mil, isso é por você. Então todo o seu dinheiro, tanto as dívidas quanto o seu patrimônio, o que você acumula, quanto você guarda, isso só depende de você. Tanto de você ter a perspicácia de guardar, de investir, quanto você de trabalhar, estudar e ir atrás daquele valor, né? Daquele salário, daquela remuneração que você tanto quer, né? Então tudo isso só depende de você. Então quando eu aprendi isso, realmente de fato assim virou uma chavinha aqui na minha cabeça e eu entendi que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Ao mesmo tempo que é um alívio, porque eu sei o quanto eu me dedico para conquistar as coisas que eu conquisto, o quanto eu sei que eu vou atrás do que eu quero. Ao mesmo tempo é um desespero, porque você fala assim, meu Deus, agora realmente é só depende de mim, é só comigo, né? Se eu me enfiar em dívida, a culpa é minha. Se eu me enfiar em um mundo de dinheiro também, a culpa é minha. Então é isso, o seu dinheiro que você tem só depende de você. Bom, o segundo conselho financeiro é um pouco difícil, tá? Confesso pra vocês, quando eu entendi isso, muitas coisas mudaram na minha vida, mas ao mesmo tempo você pode ficar um pouco solitário, né? E por que eu falo isso? Porque o segundo conselho é: se afaste de algumas pessoas. Eu não preciso nem dizer que certas pessoas, né, prejudicam, né, não só prejudicam o seu financeiro, prejudicam a sua saúde, prejudicam a sua mentalidade, entre tantas outras coisas, né? Então, escolher amizades e bons amigos, né, desde que eu entendi isso, pra mim foi uma virada de chave também. Sem dúvida nenhuma mudou a minha parte financeira e não só a minha parte financeira, né, mas mudou o meu físico, a forma como eu via as coisas, né? Porque a gente sabe que ter amizades com pessoas que estão querendo toda hora bebida, festa, balada, curtição, né? Entre outras coisas, e não priorizam uma boa alimentação, uma academia que seja, investir o seu dinheiro em conhecimento, né? Aprender a trabalhar e adquirir mais coisas e crescer, né? E ter uma maior remuneração, a empreender, a ter um mindset mais alinhado, pessoas que gostam de ler. Então, tudo isso faz diferença, né? E infelizmente, né, são poucas pessoas que são assim hoje em dia de fato. Então, quando eu entendi isso de fato, eu só consegui enxergar o quanto eu tinha que tirar, infelizmente, algumas pessoas da minha vida. Não é no sentido ruim de, meu Deus, tá tirando a pessoa da sua vida, meu Deus, você virou as costas pra essa pessoa. Não, é só princípios e valores e mindset mesmo que não tava mais alinhado. Então depois que você entende isso, você valoriza muito mais boas companhias. Você entende o que de fato são boas companhias para você. Então ter boas companhias, afastar algumas pessoas do seu caminho faz parte e de verdade, confia em mim, acredita, vai valer muito a pena. Bom, o terceiro conselho, que é meio junto com esse segundo, é você se aproximar de pessoas que estão
onde você quer estar, ou até mesmo que podem te ajudar a chegar aonde você deseja. Pensar dessa forma pode ser um pouco assim, nossa, Ed, mas não é interesse da sua parte e tudo mais. Não, na verdade todos nós temos interesse em algo, né? Se a gente tem uma amizade, se a gente tem um relacionamento, a gente está interessado em algo da pessoa, né? Interessado no amor, na reciprocidade, no carinho, na atenção, no mindset, no conhecimento. Então, se aproximar de pessoas que estão alinhadas com o seu propósito financeiro, profissional e principalmente pessoas que entendem muito mais do que você, né? Eu gosto de sempre estar com amizades, com companhias, comendo com pessoas, estar com pessoas, né, que sabem mais que eu, né? Eu não gosto de ser a pessoa que mais sabe na roda dos meus amigos. E isso, sem dúvida nenhuma, me fez chegar em muitos lugares que eu nunca imaginei pisar e estar com pessoas também que eu nunca imaginei estar. E com certeza alinhou muito mais meu mindset a essas pessoas, né? Não só o meu mindset de trabalho, né? Como o meu mindset financeiro também, que é o que a gente tá falando desse vídeo. Mas então, priorize isso, priorize estar com pessoas que estão, né, na onde você quer estar, desejem, né, de fato com que você evolua, que te ajudem até mesmo nesse processo de evolução. Você pode ver que vai fazer uma diferença gigantesca. Pessoas que gostam de ler, esportes, pessoas que gostam até mesmo de se cuidar, de aprender, de investir e de falar de negócios. São pessoas extremamente boas para você ter contato e ter realmente de fato uma amizade. Então pode te ajudar a chegar em muitos lugares também. Outro ponto aqui que eu anotei para falar com vocês é: não tenha medo de mudar e nem de fazer coisas diferentes. Quanto mais a gente muda, mais a gente evolui. E eu aprendi isso também fazendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Em certo momento, eu até fiquei um pouco confusa, assim, do que de fato eu gostava de fazer, né? São tantas coisas, né? E eu acredito muito na questão que a gente está sempre crescendo, evoluindo, se descobrindo principalmente, né? A gente se descobre um pouco mais a cada dia. Eu costumo falar isso, né? Eu descubro hobbies novos, eu descubro gostos novos, leituras novas, o que eu gosto de fazer, até coisas novas que eu não fazia ideia que eu gostava de fazer, vivendo, né, dia após dia. Mas eu também me coloco em situações onde eu me permito ver as coisas acontecendo, né? Ver eu tendo um hobby novo, né? Eu me coloco num esporte novo para ver se eu gosto. Então, não tenha dúvida de que se você aprender a ter essa disciplina de se colocar em situações novas, em lugares novos, com coisas novas, você vai estar sempre mudando. Mudando não para algo ruim, mudando para algo bom. Quanto mais a gente muda, mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente aprende. Então, ficar só mesmo ali na mesmice do dia a dia, como muita gente fica, né? Eu vejo que tem gente que tá acostumado com a mesma rotina há 20, 30 anos e não se imagina fazendo outra coisa a não ser aquela rotina todos os dias. Então, não seja esse tipo de pessoa, né? E não que seja errado ser esse tipo de pessoa, mas essa pessoa, ela tá tão condicionada no ambiente dela que muitas vezes ela não vai nem se conhecer, né? Ela não vai ter espaço para se autoconhecer, para saber que talvez em uma outra profissão ela seria mais feliz, talvez fazendo outra coisa ela seria muito mais feliz. Talvez tendo um outro esporte ela seria mais feliz, entre tantas outras coisas, né? Essa pessoa, ela se condicionou só naquele quadrado, né? E um quadrado, ele não expande, ele não tem por onde crescer, né? Aquilo ali. Então, quando a gente tira esse quadrado da gente e deixa aberto, a gente vai se abrindo, se aprimorando, se conhecendo, né? E tendo novos hobbies, novas coisas e tudo isso, né, que a gente vai mudando, vai construindo a gente como pessoa, como personalidade. E com certeza isso daí vai fazer muita diferença para você também, vai te ajudar muito aí a ter um financeiro muito melhor, um profissional muito melhor, uma mentalidade muito melhor, sem dúvida nenhuma. Bom, esse vídeo tá ficando grande, mas vamos lá. Bom, o quinto conselho é: coisas e bens materiais não são tão importantes assim. O mais importante é que você aprenda a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. É normal que quando a gente tá ganhando dinheiro ali, né, quando a gente começa a trabalhar, começa a ter um valorzinho caindo todos os meses na nossa conta, a gente pensa assim, por que não começar a gastar com as coisas que eu sempre tive vontade? Isso é normal, né, do ser humano, quando a gente não tem acesso a uma coisa e depois de um tempo de trabalho, de estudo, a gente começa a ter um valor ali na nossa conta, a gente vai pensar, uai, vou atrás das coisas que eu não tinha acesso antes, das coisas que eu não podia comprar,
né? Aquele famoso desejo incubado, aquele desejo guardado, sabe? Isso é muito bem representado até mesmo quando algum adulto compra algo infantil, né? Para saciar um desejo de criança, para saciar um desejo, uma vontade de quando não podia comprar, mas que agora pode, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque isso acaba virando uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso, literalmente. Porque tu compra, vai ser só uma garrafinha dessa, eu nunca pude comprar uma garrafa assim, então vai ser só isso aqui. Aí o próximo mês se torna, eu vou comprar um fone, eu nunca pude ter um fone bom. Aí tá bom, ok. Tem a nova febre, Carmed, vou comprar também. Então a gente acaba sendo afogado pelo consumismo, né, pelo capitalismo, sem perceber, pelas propagandas toda hora, toda hora, toda hora. E a gente vai pensar, eu vou comprar aquilo porque eu nunca tive, vou comprar isso porque eu nunca tive. Então, não caia mesmo nessa cilada, não caia nesse buraco, porque de fato é muito difícil sair daí. Tem pessoas até que são extremamente consumistas, que acabam até apodrecendo a sua vida mesmo depois de alguns anos aí, né? E são geralmente adultos com 35 anos que estão cheios de dívida, cheque especial, empréstimo, são pessoas que não conseguem controlar mais a compulsão. Se torna algo que de fato é uma compulsão, né, por compra. Então tome muito cuidado com isso. Saiba que não é necessário ter coisas, né? Muito menos mostrar que você tem condição de comprar algo. Isso é extremamente assim errado. Você querer mostrar algo para as pessoas, né? Você tem que saber que você tem, né, um valor guardado, um investimento, saber que aquilo lá para você tá sendo algo para o seu futuro, né? Não queira mostrar que você tem coisas, conquistar coisas só para mostrar isso para as pessoas, né? Porque se você mostrar para as pessoas que você é bem-sucedido pelas coisas que você tem, as pessoas nunca vão dar o devido valor a você. Você tem que mostrar que você é bem-sucedido pela pessoa que você é, pelas suas virtudes, pelo seu resultado, pela sua mentalidade, pela forma que você fala, pela forma que você expressa. Então, dê valor às coisas que não são compradas. Então, comprar coisas, bens materiais, não vai te fazer ter um bom financeiro, né? Ter uma boa mentalidade, principalmente lá na frente, isso pode te atolar. Então, invista. O mais importante é ter o seu dinheiro guardado, investido e não na poupança, pelo amor de Deus. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, mas só não gaste o seu dinheiro com coisas e bens materiais. Óbvio que o básico, o essencial, ok, né? Você ter o básico, essencial para viver, tranquilo. Comprar uma coisa ali ou outra bem pensada, ok. Mas foque em juntar e guardar o seu dinheiro. O próximo, que é o ponto 7, né, o conselho 7 é comece agora e não espere. Quanto mais você espera, mais difícil fica. Então comece agora a fazer tudo isso, o que eu falei pra você nesses pontos anteriores. Comece agora tirando pessoas tóxicas, comece agora investindo, comece agora mudando sua mentalidade, se alinhando com pessoas que de fato estão onde você quer estar. Comece agora e não depois, porque depois se torna muito mais difícil pra você, tá? O conselho 8 é aproveite todas as oportunidades. Se tem uma coisa que eu consigo fazer muito bem, é esse ponto. É um conselho que eu não escutei, eu não aprendi com alguém, é um conselho que eu aprendi com a vida mesmo, de aproveitar as oportunidades. Então, toda oportunidade que qualquer pessoa me deu ao longo da minha caminhada, do meu processo aí, tanto no financeiro quanto no profissional, eu agarrei com todas as minhas garras. Eu olhei e falei, eu quero. Então, não importa se é uma oportunidade que muitas vezes você vai olhar e vai falar, uai, mas não faz muito sentido eu ter isso agora, eu desenvolver esse lado agora. Se for algo que vai te ajudar, tanto no mental, quanto no seu bolso, quanto no seu financeiro, aproveite essa oportunidade. Não deixe de lado uma oportunidade que você às vezes não tá vendo tanto o porquê, né, daquilo ser bom pra você, mas lá na frente tu pode ter certeza que se você for esse tipo de pessoa que aproveita todas as oportunidades que te aparecem, todas mesmo, tá? Você vai ver que vai fazer muita diferença. Você vai desenvolver conhecimento de várias áreas, você vai desenvolver experiência, né? E principalmente vai ter uma mentalidade muito diferenciada, porque você vai ser aquela pessoa que tá sempre buscando novas oportunidades e coisas a fazer, e não aquela pessoa parada. Que, tem uma nova oportunidade, eu não vou, é muito difícil pra mim, ou, eu não vou ter que mudar tal coisa, eu não vou porque minha rotina vai ficar assim. Mude, não tenha medo de mudar, como eu falei antes. Então, agarre todas as oportunidades que aparecer, ok? Conselho 9 é
Sua vida e seu dinheiro mudam quando você muda. Esse ponto também é bem interessante porque às vezes as pessoas ficam esperando que a vida delas mudem, que o financeiro mude, que o dinheiro mude, que entre mais dinheiro na conta, sendo que a pessoa não está fazendo nada de diferente, absolutamente nada. A pessoa não está mudando a vida, nada, nem a saúde, nem a forma como ela está trabalhando, nem buscando novos empreendimentos, não está buscando investir o seu dinheiro, e ela quer que mude. Então, lembre-se disso, sua vida e o seu dinheiro só mudam quando você mudar. Então, quando você estiver disposto a mudar a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você trabalha, a forma que você lida com a sua vida, as coisas vão começar sim a mudar. Então, não queira mudança se você não está mudando. Você precisa primeiro mudar. E o ponto 10 e o último ponto para a gente não ficar estendendo muito é: você nem sempre pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar suas emoções e os seus comportamentos, né? Então, depois que você aprende isso, que você não tem controle sobre as coisas, né? Sobre as coisas externas, você tem controle das coisas internas, o que tá dentro de você, né? Tudo que é intrínseco, você tem controle, tá dentro de você, né? Você não pode controlar as coisas que são de fora, né? As coisas externas. Então, saiba que às vezes vai acontecer algo que você vai perder o controle, você vai pensar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Controle só os seus comportamentos e os seus pensamentos. Pode estar caindo o mundo aí fora, pode estar com 1000 dívidas, com um cartão estourado, com qualquer coisa que seja. Controle o que você tem controle, apenas isso. Você tem controle de mudar o seu pensamento e começar a pensar de uma forma melhor. Ah, tá, não vou pensar nessa dívida, vou pensar como solucionar essa dívida. Você tem o controle de fazer isso, então comece a fazer dessa forma, né? É difícil? É. Exige esforço? Exige, mas o crescimento ele não vem sem esforço, né? Você precisa se esforçar de fato mesmo para crescer. Então, em vez de ficar pensando, ai meu Deus, tem uma dívida, meu Deus, tem um cartão, tem isso, tem aquilo, comece a pensar como você vai solucionar isso. E mais do que pensar, como eu falei, controle seus comportamentos, as suas ações. O que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer com essa dívida? Tá, você já fez, e agora? O que você vai fazer? Não tem o que você ficar remoendo a dívida dentro de você. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Comece a fazer algo que de fato vai mudar. Muda essa forma de pensar, muda o seu comportamento, vai atrás de trabalhar mais, de entender mais sobre o negócio, de empreender, de fazer uma renda extra, de ler algo, de pensar diferente sobre essa dívida, de tentar entender como funciona tudo isso. Então, tenta pensar e alinhar o seu pensamento para o lado positivo, né? E não para o lado negativo. Se você não controlar seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas ações, né? Nesse sentido, você vai só se derrubando mais, né? Você não vai conseguir escalar isso. Você não vai conseguir mudar essa realidade sua. Então, foque de fato em mudar o seu comportamento e o seu pensamento. As coisas externas, elas não vão mudar, né? Os problemas, as situações, elas não vão mudar. Você tá nessa situação, você tem que fazer alguma coisa, então você tem que fazer alguma coisa que de fato vá mudar e não ficar remoendo algo dentro de você. Então, esses são os meus conselhos que de fato eu espero que tenha te ajudado. E olha, antes de sair desse vídeo, curte por favor e deixa um comentário, algo aqui embaixo, tá? A gente tá voltando agora com o canal, então deixa suas sugestões também pra mim. É muito importante o seu comentário, a sua curtida. E se você tá nesse canal e você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também, pra gente aumentar cada vez mais essa comunidade e falar sobre assuntos que de fato vão ajudar e melhorar aí a vida de vocês. Eu espero de verdade que tenha ajudado esse vídeo, espero que você também tenha anotado e tirado algo de proveito desse vídeo também. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.